diretora editorial da SBPJ. Farei hoje a mediação do nosso debate desta tarde. Neste quarto encontro do nosso ciclo de debates, iremos discutir o jornalismo de dados e a mobilidade na cobertura da pandemia. Para a discussão dessa temática, temos dois convidados. O professor e pesquisador da Universidade Estadual da Paraíba e do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, Fernando Firmino da Silva. O professor é membro do Grupo de Pesquisa em Teorias e Metodologias da Produção Jornalística na Mídia Regional da Universidade Federal da Paraíba e do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online da Universidade Federal da Bahia. É ainda coordenador do Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Mobilidade, o MOB-JOR. Firmino é também conselheiro científico da SBPJOR e foi orientador da melhor dissertação de mestrado do Prêmio Adelmo Genro Filho de 2018, aqui da nossa SBPJOR. E temos também o professor e pesquisador da área de ciberjornalismo no curso de jornalismo da Fabico e na linha de pesquisa redes sociais, interações e sociabilidade do programa de pós-graduação em comunicação da URGS, Marcelo Trezio. Trezio é membro da rede de pesquisa aqui da SBPJOR em jornalismo e tecnologias digitais, a JORTEC, além de ser membro diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAD. Marcelo foi vencedor do Prêmio Adelmo Genro Filho de melhor dissertação em jornalismo, conferido pela SBPJOR em 2009. Bom, Marcelo, começamos contigo, então. Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da SBPJOR para fazer parte desse ciclo de debates e saudar aí meus colegas, o Fernando, a Alci, a Alciane, a Laura Storch, e todos os espectadores. Espero que a gente consiga aqui fazer um debate que seja útil e esclareça talvez algumas questões. Bom, a pandemia de Covid-19, ela é um evento que se presta muito ao trabalho com dados. Na verdade, a gente tem visto na imprensa diversas reportagens e diariamente nós vemos número de mortos, número de recuperados, número de novas infecções e discussões sobre alguns conceitos estatísticos que são complexos, como o R, RO, R0, RX da pandemia. Então, é um bom momento, a meu ver, para quem gosta de trabalhar com dados, e para quem quer aprender a trabalhar com dados. Também é um bom momento para jornalismo científico. O pessoal que trabalha com jornalismo científico vem cobrindo esse tipo de situação já há muitas décadas. Mas a grande dificuldade, toda vez que eu falo sobre jornalismo de dados, pergunto, precisa aprender a programar, precisa aprender sei lá, SPSS, R. Todas essas habilidades são muito úteis, mas a grande verdade é que o principal aprendizado para se trabalhar com dados é uma alfabetização matemática, um conhecimento dos conceitos básicos da matemática e da estatística. Porque em 95% dos casos, das pautas que surgem diariamente numa redação, o Excel ou o Google Spreadsheets ou o LibreOffice Calc vão resolver a parte matemática, a parte do cálculo em si. R, Python, outras linguagens de programação, elas costumam ser mais adequadas para assuntos, temas, um tratamento, uma análise de dados bastante complexa. Então, para quem quer trabalhar nessa área, para quem está se sentindo inspirado pela cobertura atual ou sentindo essa necessidade,
minha recomendação sempre é começar pelos conceitos básicos, ler um livro de estatística básica ou fazer alguns cursos de introdução. A Escola de Dados é uma organização sem fins lucrativos que oferece vários cursos introdutórios e tutoriais. Tem também o Centro Knight para o jornalismo nas Américas, é comandado lá na Universidade de Texas pelo Rosenthal. Tem a Abrage mesmo, né, a entidade da qual sou presidente, oferece alguns cursos. Então, existem, né, recursos digitais online para quem quiser aprender essa parte, a parte prática, né? E muitas universidades já oferecem algumas disciplinas que trabalham com dados. Agora, no momento, pelo menos as federais, né, estão com as aulas suspensas. Então, mas eu também sempre recomendo para os meus alunos que se matriculem em disciplinas eletivas de estatística, se quiserem começar a trabalhar com jornalismo de dados. Bom, e a minha pesquisa ela é em jornalismo de dados. Eu ministro uma disciplina, né, na URGS na qual eu procuro ensinar, pelo menos, dar uma introdução. E o que é o jornalismo de dados? O jornalismo de dados ele é a aplicação de métodos das ciências, né, do método científico. Então, podem ser técnicas como análise estatística descritiva, mas também podem ser técnicas da ciência da antropologia, né, como, por exemplo, grupos focais ou pesquisas de campo. Isso é mais raro de a gente ver hoje em dia, mas na época em que o Philip Meyer, que a gente pode dizer que é o grande precursor do jornalismo de dados, que ele chamava de jornalismo de precisão, ele pretendia que os jornalistas não usassem só computadores para fazer análises numéricas. Ele pretendia que os jornalistas realmente adotassem técnicas das ciências sociais, que inclui toda uma gama aí de métodos de pesquisa científica. Bom, então o jornalismo de dados, ele procura trazer esses métodos, essas técnicas e aplicar isso à produção de narrativas jornalísticas. E normalmente tem um viés de atender o interesse público, né, uma grande preocupação com pautas que podem derrubar ministros ou mostrar problemas na área de educação, mas com a popularização, né, dos softwares e das técnicas de análise de dados, a gente tem visto, inclusive, várias reportagens na área da cultura, por exemplo, analisando a Folha de São Paulo, primeiro que eu me lembro, né, primeiro caso que eu me lembro, fez uma reportagem sobre os estilos musicais mais ouvidos em cada estado do Brasil, em cada município do Brasil, a partir dos dados do YouTube, por exemplo. Então, até mesmo em coluna social, a gente poderia provavelmente imaginar um jeito de usar análises de dados. Então, essa é a proposta do jornalismo de dados. E por que se faz essa proposta? A ideia é que a gente consiga se afastar como repórteres do jornalismo declaratório, que é aquele jornalismo em que a gente escuta uma fonte, depois escuta uma outra que vai dizer o contrário e apresenta esses dois pontos de vista para o leitor e ele decide quem tem razão. O problema é que muitas vezes nenhuma das duas fontes tem razão, né? Quando entrevista políticos, por exemplo, vai entrevistar um político do governista, um político de oposição, cada um vai ter sua agenda própria e não necessariamente algum dos dois está dizendo a verdade, ou pelo menos toda a verdade. Então, o jornalismo guiado por dados, ele procura se afastar da opinião, né, das fontes, ou das agendas das fontes, e propor reportagens em cima de
números que, claro, é ingênuo pensar que os números não vão mentir, mas eles pelo menos evitam uma dependência da opinião. Eles tornam o repórter um pouco mais independente em relação, né, a essas fontes que sempre são comprometidas. Mesmo quando uma fonte é comprometida com uma causa louvável, ela segue sendo comprometida com alguma causa, e isso pode, né, enviesar a opinião, as declarações dela de alguma forma. Os dados, evidentemente, eles também podem ser enviesados. Então, um bom exemplo são os números sobre desemprego. Dependendo do conceito de desemprego que cada instituto de pesquisa usa, a gente pode ter números muito diferentes. Então, para um instituto, desempregado é quem não tem alguma ocupação no momento. Para outro instituto, desempregado vai ser quem não procurou um trabalho nos últimos 6 meses, digamos. Então, e se a gente pegar e for tentar ver quantas pessoas estão empregadas no Brasil pelo CAGED, que só pega emprego formal e não emprego informal, nós podemos ter 3 números que são totalmente diferentes entre si. Toda vez que alguém cria uma base de dados, essa base de dados é criada com algum objetivo, né? A partir de alguma pergunta, essa pergunta tem premissas. É uma pergunta de pesquisa que vai ter premissas, e essas premissas podem ou não fazer algum sentido, né? São premissas que podem ou não ser embutir já algum tipo de preconceito ou embutir de alguma maneira uma resposta pré-concebida. Então, é sempre preciso tomar muito cuidado com dados. Durante a pandemia, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado também com o fato de que as diferentes estruturas de saúde nos diferentes municípios e regiões do Brasil vão ser mais ou menos precisas. Então, tem aquele fenômeno, né, que toda terça-feira tem um pico de mortes. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque no final de semana as pessoas tiram folga e as responsáveis por lançar os dados não estão trabalhando, então esses dados vão ser enviados na segunda-feira e vão entrar de fato no sistema do Ministério da Saúde na terça-feira. Então, em alguns estados tem mais gente sendo testada, né, nos hospitais, porque a estrutura de saúde é melhor. Em outros estados menos. No Amazonas, para testar alguém tem que pegar lá 3 dias de barco para chegar na cidade e fazer os testes. Enquanto que no Rio Grande do Sul, né, que já tem uma estrutura de saúde muito melhor desenvolvida em tempos normais, e tem a própria Universidade Federal de Pelotas aqui fazendo pesquisas independentes, a gente consegue ter uma noção muito melhor dos números. Então, aqui no Brasil, quando a gente vai trabalhar com jornalismo guiado por dados, em específico focado na pandemia, nós temos que tomar um cuidado bastante grande para compreender de fato como esses números são produzidos, né, sobre quais premissas as pesquisas foram feitas, se os métodos que foram aplicados são métodos eficazes e precisos. Então, e se as instituições públicas que são responsáveis por fornecer esses dados estão conseguindo trabalhar corretamente. De uma maneira geral, a gente tem uma subnotificação de casos que fica em torno de 7 vezes. Então, para cada caso que é exposto, né, nos painéis aí governamentais, a gente pode imaginar que tem 7 outros que não estão sendo reportados, inclusive porque hoje no Brasil só é testado quem chega no hospital e já precisando de internação. Quem não vai ser internado, de uma maneira geral, não está recebendo testes, então
na melhor das hipóteses, vai entrar na estatística como um caso definido por clínica, né, diagnóstico clínico ali na hora, o médico falando e vendo sintomas. E isso para não mencionar as pessoas que pegam a doença, mas não desenvolvem nenhum sintoma, ou desenvolvem só um resfriado fraco e acabam não procurando um médico, nem procurando, muito menos sendo internadas e testadas. Então, trabalho com dados, o principal ponto dele, a meu ver, e o de maior preocupação para quem quer trabalhar com esse assunto, são justamente essas questões que vêm bem antes da análise propriamente dita, que é essa compreensão mesmo de onde vêm aqueles números, quem produziu, com que fins aquilo foi produzido, até que ponto eu posso levar esses números a sério, né? E principalmente se eu mesmo compreendo esses números, porque na epidemiologia tem muitos conceitos como risco, por exemplo, que são bastante contraintuitivos, e OSR, né, a taxa de contaminação também é uma que vai mudando ao longo do tempo, então a gente ainda precisa também estudar muito para conseguir entender esses números, e muito do material de epidemiologia, especificamente no caso da Covid, está em inglês. Então ainda a gente tem duas barreiras, que são a língua e ainda a linguagem, né? Ou seja, a maneira como os epidemiologistas escrevem, que para quem não tem nenhuma experiência na área também muitas vezes é difícil. Mas, a meu ver, o jornalismo de dados, ele oferece, né, grandes possibilidades, em especial no momento em que o ideal é que os repórteres evitem ao máximo sair na rua e ir a campo e ter contato com outras pessoas, porque eles também podem acabar se infectando. E a partir... Eu gosto de dizer que o trabalho com dados, ele de certa maneira, nivela bastante as oportunidades entre uma redação que fica num grande centro, né, sei lá, Porto Alegre, Recife, São Paulo, e que tem dezenas de funcionários, e uma redação menor, que pode estar num grande centro, numa periferia ou no interior do Brasil, mas que vai ter acesso às mesmas bases de dados. Então, se houver um repórter numa redação pequena que aprende essas técnicas, nada impede que ele, né, produza uma pauta que vai ganhar um grande prêmio ou derrubar um ministro, né? Caso do governo, aquele caso dos cartões corporativos, por exemplo, no governo, agora não lembro se foi no governo do Lula ainda ou já no governo da Dilma, só dependeu de entrar na base de dados da União, de pagamentos da União, que mostrava os gastos com cartão e que qualquer repórter tinha acesso, né? Se fosse em Cacique Doble, fosse em Porto Alegre ou fosse em São Paulo. Então, a meu ver, essa é uma técnica que seria ingênuo dizer que é democrática, né? Porque esse aprendizado depende de muitos outros fatores, né? Que não são só ter acesso à internet e um computador, mas ela traz bastante oportunidade que antes não havia para redações pequenas, e também ela permite que no momento um repórter de uma redação grande, mas que está com hoje em dia uma verba orçamento prejudicado por conta da crise econômica, possa fazer uma reportagem sobre desmatamento na Amazônia sem ter que se deslocar até o norte do Brasil por avião, barco, não sei o que, e gastar, né, um orçamento que muitas redações, fora as realmente grandes, hoje em dia não têm para oferecer para os seus repórteres. E só para finalizar, então, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, né, o jornalismo de dados também acho que oferece aí algumas
alguns caminhos interessantes de pesquisa. Eu, pessoalmente, ando bastante preocupado e interessado em tentar avaliar qual é o real impacto social dessas práticas, né? Por exemplo, desde como o ensino dessas técnicas nas universidades se reflete em mais reportagens trabalhando com dados, até em como os próprios leitores, né, dessas reportagens recebem essas informações, se compreendem melhor, compreendem pior, que tipo de linguagem, que tipo de material gráfico é o mais adequado para que as pessoas tenham a melhor compreensão possível de temas que, né, muitas vezes são complexos e exigem um alto grau de abstração, né, e um bom conhecimento, inclusive, de matemática e das bases do pensamento científico para que se possa compreender adequadamente. Então, para minha manifestação inicial seria essa, e gostaria bastante de receber perguntas. Ok, obrigada, Marcelo, pelas contribuições ao debate aí. Passamos prontamente, então, para o professor Fernando Firmino, para falar sobre a questão da mobilidade agora na pandemia. Boa tarde para todos que estão acompanhando nesse momento essa live, essa iniciativa louvável da SBPJ. Esse já é o terceiro episódio, né? Eu tenho o prazer de poder dividir esse debate, né, com o colega Marcelo Tressel e também com a Onciane, que está como mediadora. E eu queria, né, inicialmente, era agradecer essa oportunidade de poder falar sobre esse tema. Eu penso que há uma relação muito próxima entre o que Tressel acabou de destacar sobre a questão do jornalismo guiado por dados, do jornalismo de dados, e também da mobilidade. E durante essa pandemia, a gente viu, de alguma forma, essas duas questões em visibilidade em relação ao trabalho jornalístico, né, à produção jornalística. Claro que com muito mais evidência a questão do jornalismo de dados, em decorrência da característica da pandemia, né? A pandemia, ela, de alguma forma, reivindica esses dados, né? Está lidando também com algo complexo que se aproxima do jornalismo científico, né? E, do lado do jornalista, temos a questão da mobilidade. Mesmo a gente vivenciando um momento que é de distanciamento social, de quarentena, em que todo mundo deve ficar em casa, mas o jornalista e o jornalismo em si é posto como algo essencial para a sociedade, para a democracia, e os jornalistas estão trabalhando, estão na linha de frente também, igualmente como os médicos, enfermeiros e outros profissionais que precisam, de alguma forma, trabalhar. E o jornalismo também, porque, além da pandemia, você tem alguns outros assuntos factuais que precisam ser cobertos, e, nesse caso, é onde entra a questão da mobilidade, ou do conceito que eu vou tratar mais diretamente aqui também, do jornalismo móvel. Ou seja, do uso de tecnologias móveis digitais e das redes de conexão sem fio, a banda larga móvel, para poder utilizar no processo de apuração, de edição e também de distribuição de conteúdos jornalísticos. E a gente pode analisar isso em duas perspectivas, né? Acho que tem pelo menos duas perspectivas aí do jornalismo móvel, ou dessa mobilidade dentro do jornalismo. Que é o que eu vou falar mais diretamente, que se relaciona à prática jornalística, à produção, ao uso dessa infraestrutura de tecnologias móveis digitais para a coleta de dados, a produção de conteúdos, edição, no sentido de uma reportagem de campo,
repórter se utilizar dessa infraestrutura para poder noticiar, levar os fatos para a audiência, e, do outro lado, a parte do consumo, da distribuição mesmo de conteúdo, ou, no caso, da produção de revistas específicas para tablets, para smartphones. Então, de alguma forma, eu vou entrelaçar também isso, porque quando a gente fala da pandemia, é necessário perceber que alguns artefatos, eles deixaram de fazer parte temporariamente, ou pelo menos diminuiu, para o consumidor, como é o caso do jornal impresso, né? O jornal impresso, ele passou a ser algo perigoso até certo ponto, ele pode carregar o vírus, né? Então, é natural que, inclusive, o consumo nas plataformas móveis, né, o consumo em dispositivos móveis tenha aumentado consideravelmente, né? Temos aí dados do quanto o número de assinaturas digitais aumentou nesse período, né, para a Folha de São Paulo, Estadão, The New York Times, esses grandes meios, porque as pessoas passaram a consumir informações nessas plataformas, né. Depois eu vou voltar a abordar isso, né, inclusive trazendo alguns dados específicos. Mas o meu início aqui é para falar um pouco sobre mobilidade na pandemia, tentando também problematizar e tensionar essas condições dentro do jornalismo. É claro que, quando a gente fala de mobilidade, a gente não está falando de algo novo, de algo que só está ocorrendo agora durante a pandemia. Nós temos aí uma longa história com esse conceito de mobilidade, com os sistemas de mobilidade na era pré-industrial, na era industrial, e agora no que a gente pode até chamar de uma era pós-industrial, com os dispositivos móveis, com todo esse processo de digitalização. E aí, para facilitar também o entendimento do que eu vou falar, eu defendi uma tese de doutorado, né, a primeira, ou talvez uma das primeiras teses de doutorados aqui do Brasil, foi sobre essa questão do jornalismo móvel, que eu venho pesquisando desde 2006, e naquele momento, há uns 15 anos, digamos assim, nós tínhamos talvez o início desse processo do uso dos dispositivos móveis dentro do jornalismo, dentro das redações jornalísticas, porque até 2005, os dispositivos móveis como smartphones ainda não tinham praticamente não tinha câmera, né, como hoje, usavam VGA, então não tinha nem muita condição. Nós estávamos vivendo também o 3G, né, a terceira geração da telefonia móvel. E, nesses últimos 15 anos, a gente verificou uma evolução desse processo, né? A minha pesquisa, eu saí a campo para fazer a pesquisa nas redações entre 2009 e 2010, então essas experiências já eram, de alguma forma, ainda incipientes, mas hoje o que a gente verifica é que praticamente todas as redações, elas se utilizam da mobilidade, se utilizam desses dispositivos móveis para a produção ou para a distribuição de conteúdos. Então, desse período e até o momento, muitos autores vêm denominando de uma cultura da mobilidade, que nós estamos vivendo uma cultura da mobilidade. Temos aí o André Lemos, né, um artigo dele de 2007, a Lúcia Santaella também, e um artigo recente, eu publiquei um artigo, na verdade, num capítulo de livro, em que eu também denomino de cultura do jornalismo móvel. Eu entendo que esse uso do smartphone, das tecnologias móveis na redação, ele já ganhou uma certa dimensão e já é bem comum. E nesse período de pandemia, isso foi possível verificar de alguma forma. E aí tem aquela questão, né? Quando a gente fala de mobilidade, é até um problema, né, quando se fala de mobilidade e pandemia, como eu falei no início, porque supostamente os jornalistas deveriam estar em home office, estar em casa, produzindo seus conteúdos, mas, como eu falei, é um trabalho essencial,
para a sociedade, e o jornalista precisa cobrir. E fazer essa cobertura jornalística nesse momento também significa perigos e tensionamentos, né? Perigos de ter contato com o vírus ao ir a um hospital, e perigo também em decorrência das manifestações. A gente tem acompanhado que a questão da negação da pandemia é um problema também para a cobertura de jornalísticas, né? Temos várias informações demonstrando isso, né, esse problema. Então, quando eu falo aqui da questão da mobilidade, eu tento resgatar John Wood e outros autores que falam de paradigma das mobilidades, que a partir da década de 90 em diante a gente passou a ter um ressurgimento desse paradigma, e que estamos vivendo um paradigma da mobilidade. Isso está, de alguma forma, dentro das redações, e a gente precisa discutir essa questão da mobilidade do jornalismo móvel, porque você tem, de um lado, potencialização, novas condições de trabalho que permitem que o jornalista possa efetivamente narrar um acontecimento, apurar e encaminhar esse material diretamente do lugar onde o fato está ocorrendo. Isso de alguma forma, potencializa, ajuda o jornalismo, né, dentro dessa conjuntura, mas também a gente tem as implicações, a gente também tem os problemas relacionados a essa questão, como o acúmulo de trabalho, a questão da multitarefa, os tensionamentos que se referem também a questões sindicais, de salários, né, das condições de trabalho mesmo, a pressão, que quando você trabalha em mobilidade, de alguma forma, você também tem uma pressão nesse trabalho, né? Não diminuiu, pelo menos no que eu acompanhei na minha pesquisa, não diminuiu a quantidade de pautas, pelo contrário, muitas vezes, dependendo, como a gente tem uma característica, principalmente no Brasil, de jornalismo mais multiplataforma, de conglomerados, muitas vezes o jornalista ele tem que, durante o seu tempo de apuração, encaminhar algumas pílulas, algumas partes da sua produção para o online, seja isso no Twitter, em outras redes sociais, ele tem que alimentar essas plataformas, e mais à frente ele tem que consolidar um trabalho mais robusto, em forma de reportagem, digamos assim, e dependendo da situação, ele ainda tem que pensar no jornal impresso, ou na televisão, ou no rádio. Então, não é um trabalho muito fácil. E quando você analisa esse tipo de situação, da implementação do jornalismo móvel, que, como eu falei, isso não é da pandemia, a gente já vinha tendo essa introdução do smartphone na redação, isso vinha sendo utilizado pelos jornalistas, inclusive com seus próprios equipamentos, e com a pandemia, esse processo talvez teve um aceleramento. E esse aceleramento, ele veio também através de uma certa improvisação. Eu entendo que o jornalismo móvel, ele não é algo para que toda a redação, a gente, quando fala de uma redação maior, né, uma redação pequena, você pode ter todo mundo trabalhando nessa condição, mas uma redação que você tem 300, 400 profissionais, então é uma redação que nem todo mundo tem essa afinidade ou domínio técnico e tecnológico das ferramentas para atuar. Então, isso, de alguma forma, traz um problema. Eu estava acompanhando a live aqui também do ciclo de debates da SBPJ, com o Christian Folletti, quando ele falava de um problema, inclusive ético, que é essa questão do fim das redações, ou da descentralização das redações. Na minha tese de 2013, eu já comentava um pouco sobre isso, né, que uma das características do próprio jornalismo móvel é a descentralização da redação ou a construção de uma redação móvel. E, de alguma forma, esse aceleramento, ele pode ser um problema do ponto de vista de cultura jornalística, de identidade do jornalista. Então, não é tão interessante que todo mundo esteja nessa condição de mobilidade. É necessário que essa cultura jornalística da redação ela também permaneça, ela também é importante. Então, nesse momento da pandemia,
a gente percebe claramente que está ocorrendo uma descentralização da redação. E o que eu coloco em discussão e o novo normal que se fala, né? E o pós-pandemia? Como é que essa configuração ela irá aparecer do ponto de vista jornalístico, né? Haverá uma reconfiguração da redação em que uma boa parte dos jornalistas estarão em home office ou trabalhando em condições de mobilidade? Então, essa é uma questão importante, porque agora alguns modos dessa produção que a gente viu, que está sendo mediada pelos dispositivos móveis, na cobertura jornalística da pandemia, nós temos visto um uso mais intensivo de WhatsApp para a questão das entrevistas, né, uma ferramenta para a realização de entrevistas, de contato com as fontes, uso de conferências, seja via Skype e outras formas. Então, há também essa captação de forma mais massiva de conteúdos com as fontes, com áudio, vídeo, textos. É comum vermos também jornalistas se utilizando muito mais, ou a gente viu nesse período da live, para falar com especialistas, falar com outros jornalistas, debater todo esse tema. Então, percebemos que, observando essas cenas, fazendo um mapeamento do que vem sendo utilizado de tecnologias móveis, que há uma mudança na prática jornalística. E essa mudança, de alguma forma, ela também traz problemas. A gente precisa discutir esses problemas. A pandemia, ela é muito similar ao que a gente já viu em outros momentos de crise. Sempre que tem um momento de crise, o jornalismo ele se reinventa, né? Pode ser de forma positiva ou de forma, até certo ponto, também negativa. Então, durante a Guerra Civil Americana, a questão do telégrafo, foi uma demanda que surgiu naquele período também, para o jornalismo. Durante a guerra do Iraque, no Golfo Pérsico, a CNN utilizando o videofone, ali já é um dos primeiros momentos desse uso do jornalismo móvel, o videofone que era exatamente um celular via satélite, com um notebook, usando também a bateria do carro do Exército, né, dos veículos do Exército, para poder fazer essa transmissão, né? Claro que não tinha qualidade de imagem, mas o que valia naquele momento era a questão do fato jornalístico, né? Então, em 2001, 2003, esse videofone foi utilizado pela CNN, pela Globo. Então, são situações como essa que a gente vê novas configurações. Essa configuração, ela se repete agora com a cobertura da pandemia, e isso, de alguma forma, está alterando a rotina produtiva do jornalismo. Isso também, como eu falei, ao mesmo tempo que pode ser uma potencialização, se for pensada de forma estratégica, de forma a valorizar o conteúdo, pode ser positivo, mas também tem a precarização, as condições improvisadas e contingenciadas em que o jornalista está trabalhando em mobilidade. Então, essa é uma questão importante. Em relação ao consumo, os dados indicam claramente que tem aumentado muito o consumo, no caso do entretenimento, da Netflix, da Amazon, mas nós temos estudos de 2019 do relatório da Reuters, que já indicava que, no caso específico de consumo de notícias, houve um crescimento, né, em praticamente todos os países dessa pesquisa, né, é uma pesquisa global, inclusive. Então, 66% dos pesquisados utilizavam dispositivos móveis semanalmente para consumir informações. E agora, durante a pandemia, isso cresceu muito mais. Então, essa parte também do consumo é uma outra questão que vai mexer também, inclusive, com os modelos de negócios das redações. A gente não sabe até que ponto essa parada no jornal impresso, já estávamos acompanhando uma crise no impresso, revistas e jornais, e agora também com a pandemia isso passou também a ser um problema, como eu falei no início. Então, talvez essa migração para o online também tenha esse aceleramento, né?
certo? Então, outro aspecto importante, como eu falei, é a questão da pressão sobre os jornalistas. Os jornalistas, nesse momento, estão vivendo sob pressão. A pressão de também, a gente não pode desvincular a realidade pessoal desses jornalistas, não é à toa que a gente vê muitos jornalistas chorando, emocionados, ou como apresentadores ou como repórteres, então eles também estão sentindo a pressão de ter que deixar um filho, uma esposa, um familiar de grupo de risco em casa, e até certo ponto ele poder ser a via de uma contaminação, existe esse tipo de pressão, e a pressão natural do próprio jornalista, da própria redação, a pressão interna, né, a pressão de um tipo de produção numa condição em que ele não foi necessariamente preparado. Isso pode levar, claro, a problemas com a própria produção jornalística. Então, a gente precisa pensar até que ponto o trabalho em mobilidade nessas condições da pandemia, ela favorece ou desfavorece o jornalismo de uma forma geral. A gente já tem vários estudos falando sobre a questão da saúde mental, e especificamente em relação a esse acúmulo de funções, é algo que eu entendo que a gente precisa explorar. Né? E, para encerrar, do ponto de vista de vantagem, eu penso que o smartphone ele tem sido um aliado em situações como a gente vê agora a cobertura nos Estados Unidos, do uso do smartphone para também flagrar situações de violência, né, de manifestações. Então, o celular, por ser mais discreto, ele, de alguma forma, ele favorece tudo isso, né? Então, eu coloquei esses pontos iniciais, estou encerrando, para que a gente possa, junto com a questão do jornalismo de dados, tentar discutir, compreender como essas duas dimensões elas estão tensionando e problematizando essa cobertura jornalística durante essa pandemia e o que é que vai ficar efetivamente, né, nesse pós-pandemia, nesse novo normal que se denomina. E aí eu, como resto, também espero aí a colaboração, a contribuição das pessoas para a gente poder debater mais profundamente esses aspectos. Obrigada, professor Firmino, pelas contribuições, né, para o debate também. Agora a gente abre, então, para as questões, né, que já são várias, que a nossa audiência está enviando. Começo pelo Raulino Júnior. Ele quer saber, Marcelo, se a análise de conteúdo é uma metodologia que pode ser usada, então, no jornalismo de dados também, né? Eu vou encaminhar umas 3 perguntas, daí a gente faz um bloco, tá bem? E daí, para vocês responderem. O jornalismo de dados, essa pergunta é do Clébio Melo. O jornalismo de dados seria um bom antídoto para combater a desinformação? E uma outra do Felipe Saldanha, também sobre dados. Então, essas 3 são para ti, Marcelo. Gostaria que falasse sobre como os jornalistas freelancers podem buscar oportunidades na área de dados. Ok. Alci, poderia só me lembrar a primeira questão que eu não consegui anotar aqui na hora? A primeira questão é sobre análise de conteúdo. Isso. Tá. Pode ser uma metodologia utilizada também no jornalismo de dados. Obrigado. Então, antes de responder só as perguntas, eu gostaria de apontar um dado que a FENAGE divulgou ontem, que vai um pouco no sentido do que o Fernando estava comentando mais para o final, né, da fala dele, que eles fizeram um levantamento com 1.300 jornalistas, né, os brasileiros, foi um levantamento mundial, os brasileiros foram os que mais participaram, né, e 60% mais ou menos dos brasileiros afirmaram que tiveram um aumento de ansiedade e estresse durante a cobertura da pandemia, e 25% relataram que perderam benefícios, né, ou tiveram o salário reduzido aí nesse período. Então, realmente é até um tanto contraditório, né, que no momento em que se
mais se precisa, talvez, de jornalismo em muitos anos no Brasil, porque ter informação correta sobre essa doença pode significar a vida ou a morte de uma pessoa. Os jornalistas estejam em condições tão ruins de trabalho, né? Acho que a gente também nunca esteve em condições tão ruins de trabalho como nesse momento. Para não mencionar, né, para além dos salários e da incerteza, mesmo fornecimento de EPIs para os profissionais de imprensa tem sido uma dificuldade, né, máscaras, álcool gel, etc. Então, vale a pena procurar aí esse estudo que a FENAGE publicou ontem. Bom, quantas questões, então? Análise de conteúdo, sim. Análise de conteúdo pode ser um método, inclusive eu já tive alguns alunos que produziram análise de conteúdo em cima dos editais da Ancine para filmes, que a ideia era ver se tinha muitos filmes com temática LGBT financiados com leis de incentivo. Então, esse aluno ele usou as sinopses dos filmes, né, sinopses estendidas, e descobriu que, embora, né, alguns grupos políticos digam que o dinheiro, cinema brasileiro só trata de questões LGBT, não sei o que, esse tipo de coisa, muito poucos filmes, né, de ficção, principalmente, né, documentários até tem mais, mas filmes de ficção não tem quase nada com temática LGBT. Então, esse foi um caso, né? Mas dá para pensar em várias maneiras de se trabalhar a análise de conteúdo, porque como a análise de conteúdo é um método quantitativo, né, qualitativo e quantitativo ao mesmo tempo, ela se presta muito bem. O grande problema da análise de conteúdo é que dá bastante trabalho, né? Porque tudo tem que ser codificado à mão, por assim dizer. Então, realmente é uma técnica útil, mas o repórter precisa dispor aí de um bom tempo livre para conseguir fazer esse tipo de desenvolver esse tipo de pauta. Combate à desinformação. Então, como eu mencionei, né, uma das minhas preocupações nos últimos tempos tem sido de até que ponto os conteúdos, as pautas feitas com dados informam melhor ou pior do que pautas equivalentes feitas só com base na opinião de pessoas, né, fontes, o jornalismo tradicional, por assim dizer, tendo em vista principalmente essa questão do combate à desinformação. Se a gente for analisar, né, os trabalhos de checagem, verificação de fatos, em grande parte eles se baseiam em jornalismo guiado por dados, né? Ou pelo menos algo relacionado. A gente também tem que ver o seguinte, né, que o conceito de jornalismo guiado por dados, ele a gente pode ver ele de uma forma mais ampla ou mais restrita. A forma mais restrita seria, usei o Excel, baixei uma base numérica, usei o Excel e fiz tirei uns gráficos desse Excel. Mas se a gente for por uma visão um pouco mais ampla do que é o trabalho com dados, eu uso o termo jornalismo guiado por dados porque é o termo corrente, mas minha opção, eu preferiria que o termo jornalismo de precisão, que foi aquele proposto pelo Maier lá nos anos 70, ainda estivesse em uso, porque eu acho que ele é um termo mais rico e dá conta melhor do que é de fato esse trabalho, né? E ele põe mais peso nos aspectos conceituais, no trabalho de interpretação e no trabalho de científico, né, no trabalho humano, do que no trabalho feito por máquinas. Então, realmente recomendo para todo mundo que se interessa por esse tema a leitura do livro do Maier, que se chama Jornalismo de Precisão, e tem tradução para o espanhol, não tem para o português. Mas em inglês, para quem consegue, para quem sabe ler inglês, está de graça na internet. Então,
fatos, eles, né, números, eles podem ser muito úteis para combater a desinformação, mas só na medida em que números, de fato, sejam úteis para se convencer alguém de alguma coisa. E essa é a grande questão. E a meu ver, um dos pontos principais que a comunicação poderia contribuir hoje com pesquisa é justamente esse. A gente sempre parte do pressuposto de que o nosso leitor ideal, né, que é um cidadão moderno, homo econômicos, racional, vai ler uma notícia e se nessa notícia houver alguma informação que contradiga alguma crença dessa pessoa, ela vai revisar sua crença e seguir adiante. Mas, francamente, na minha experiência pessoal, é muito raro a gente apresentar alguma informação contraditória e alguém se convencer de qualquer coisa. Então, eu também acho que o trabalho com números é muito poderoso, né? Ele levanta fatos e produz conhecimento que de outras formas não seria possível produzir, mas ele tem que vir aliado sempre a alguns elementos afetivos, emocionais, na minha opinião, para ser eficaz no combate à desinformação. Então, é o Paul Bradshaw, que é um professor britânico e jornalista, trabalha nessa área também já há muito tempo. Ele sempre diz que uma história, um testemunho de uma fonte, de uma pessoa, sem um número, sem uma estatística, é só uma anedota, e uma estatística sem um depoimento pessoal, né, de alguém afetado por aquele tema, é só um número. Então, o ideal é que as duas coisas andem juntas para se combater a desinformação. O jornalismo guiado por dados não é uma bala de prata, assim como a checagem de fatos também não é uma bala de prata, né? Qualquer um que esteja em grupo de família no WhatsApp já tenha enviado uma checagem para algum parente para tentar convencer que ele está errado sobre, não sei, a Terra ser plana, sabe muito bem que não funciona assim, dessa maneira como a filosofia moderna gostaria que funcionasse. E quanto a frilas, eu recomendaria que, antes de mais nada, a pessoa busque, né, alguns tutoriais, aulas online, e muita coisa gratuita, pense algumas pautas e desenvolva algumas pautas, publique, sei lá, num weblog ou um site pessoal, até para ver o tipo de trabalho de dados que a pessoa gosta de fazer, porque existem muitas áreas, né? Existe o trabalho com análise estatística, tem pessoas que se dedicam mais realmente à programação, a desenvolver robôs, coisa do gênero. Tem pessoas que se dedicam mais à parte de infografia. Então, também é legal fazer algumas experiências sem nenhum compromisso profissional inicialmente, para ver qual especialidade interessa mais. E publicar isso na internet é interessante, no Twitter e coisa assim, porque divulga, né, esse trabalho inicial, e realmente ter cara de pau, pegar lá o e-mail ou entrar em contato com as pessoas que trabalham com dados, dizer, eu tenho feito isso, tenho essa pauta, vocês se interessam por essa pauta, né? Se vender, mas isso eu acho que vale para qualquer freela. Minha principal recomendação para freelancers é jamais atrasar a entrega de um trabalho. Todo o resto os editores perdoam, mas atrasar a entrega realmente é algo que conta muito. Acho que seria isso, por enquanto. Obrigada, Marcelo. Firmino, tem uma pergunta aqui do Clébio Melo, que ele pergunta o seguinte: a redação perderia a sua centralidade em qual sentido
no poder de decisões ou no ponto de encontro dos jornalistas? Até sobre isso tem um comentário do professor Rogério Cristofoletti, que ele diz assim: mas note que descentralização é diferente de extinção. O que a pandemia apressa, segundo o professor Rogério, é a extinção. Acho que eu posso colocar outra pergunta aqui junto, para ti também, Firmino, que diz o seguinte, que nas mudanças do trabalho nas redações, né, inclui-se também a agregação de mais comentários e participação de leitores, ouvintes, audiência, enfim. Queria que tu falasse sobre isso também. Pronto, ok. Sobre a questão da descentralização da redação da extinção, né, talvez na hora que eu fiz a minha exposição não tenha ficado muito claro, ficou confuso mesmo, né. Na verdade, né, até pegando o comentário do Rogério Cristofoletti, né, um abraço, inclusive, realmente eu não estou necessariamente falando da descentralização como extinção, né, até porque a extinção já seria o ponto limite, né, o sentido mais extremo da questão, né. O que eu falo aqui em relação a esse tema sobre a descentralização é que, primeiro, a gente deve visualizar essa descentralização em dois aspectos. Um que pode ser até certo ponto positivo, a descentralização no sentido de colocar o repórter na rua, utilizando esses dispositivos móveis para apurar melhor, certo? Porque a gente sabe que com o jornalismo digital, nesses últimos 26 anos do jornalismo digital, o que a gente viu o que alguns autores vêm trabalhando, dessa questão do jornalista sentado, né? Os franceses trabalham muito nessa perspectiva, né? Ou seja, a gente passou a ter mais ferramentas de trabalho, conexão de alguma forma pulverizada, e terminamos tendo um fenômeno que é o do jornalista que fica só dentro da redação e recebendo o conteúdo por WhatsApp, alguma coisa desse tipo. Isso não é algo necessariamente negativo, faz parte também do processo de apuração, mas sem ir à rua, né, sem realmente fazer uma apuração em loco. Então, acho que o smartphone, essa mobilidade, ela poderia ser melhor aproveitada nesse sentido, né, de que devolve o jornalista também, além dele estar dentro de uma redação, devolve ele também para a rua. Eu acho que nesse sentido é legal. Agora, quando eu falo aqui também no sentido de descentralização, é no sentido também de que cada vez mais a gente tem um acúmulo de funções, né, sobre o profissional, e nem sempre esse acúmulo de função ele para melhorar a qualidade do produto. Muitas vezes, do ponto de vista da organização jornalística, isso está ocorrendo para diminuição de empregos, né, para extinção, inclusive, de algumas funções dentro da redação. Então, de alguma forma, esse aspecto pode ser um caminho para a extinção ou para a diminuição da redação em si, né? Eu entendo que o Cristofoletti está falando algo mais que vai além disso, né? Mas que envolve também outras dimensões, outras questões. Mas, nesse sentido, eu penso que descentralizar, né, essa produção, depois da pandemia, essa redação também pode passar a perder um pouco o seu sentido, né, e até sua cultura jornalística, né. E a segunda questão foi sobre a agregação de conteúdos. O jornalismo móvel ele também favorece isso, né, porque ao mesmo tempo que o jornalista ele é detentor de um smartphone, de uma conexão para o seu processo de apuração, também a audiência e cada vez mais essa audiência está ativa, ela está participando desse processo. Eu penso que, nesse sentido, o smartphone favoreceu também as redações de receber mais conteúdo, né? Agora, é claro que precisa também do filtro, né? Precisa também fazer com que essa participação efetiva da audiência, ela contribua com que a redação já vem também trabalhando em termos de pauta, porque muitas vezes a gente vê muito declaratório, se utiliza algum vídeo, alguma coisa que chega para o declaratório sem necessariamente ter um processo maior, mais macro, de uso desse material, pensando-se efetivamente numa pauta, em algo que possa ser aproveitado de uma forma
mais dimensionada, né, no processo de apuração do jornalista e da redação, certo? Então, mais ou menos isso, espero ter esclarecido. Agora, só para complementar, eu acho que talvez, aproveitando essa questão da agregação do material, um aspecto importante é a questão do hiperlocal. A gente tem falado muito pouco sobre o hiperlocal. Talvez essa cobertura jornalística em relação ao hiperlocal seja positiva, de você também oferecer conteúdos que tenham relação direta com o hiperlocal, com o local onde as pessoas estão. Elas querem saber também onde tem, por exemplo, hospital nas proximidades, onde tem algum tipo de produto, alguma coisa desse tipo. Então, acho que na pandemia, o hiperlocal também poderia ser mais valorizado a partir da geolocalização. Né? Muito bem, obrigada, Firmino. Agora, uma questão para os dois. Antes disso, gostaria de registrar nossa audiência, né, do professor Gerson Martins, além do professor Rogério, a professora Joana Bellarmino, né, a professora Marlise, vários professores aí acompanhando. Uma questão para os dois. Como vocês avaliam a política de acesso, de circulação de dados públicos sobre a Covid, não apenas no Brasil? E quais são as tensões atuais do Big Data quando pensamos em transparência pública em nível global? Questão da professora Laura Storck. Tem outra também dela, que pode ser para os dois também, que fala sobre os dados de circulação das pessoas que têm sido utilizados, né, esses dados, para gerar políticas públicas em saúde, em especial pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste. O jornalismo pode se valer desses dados? E quais são os limites dessa utilização? Acho que podemos começar pelo Marcelo. Bom, acho que quanto às políticas de transparência de dados da Covid, relacionados à Covid, e a questão do Big Data, se eu entendi bem a questão, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que, em primeiro lugar, esse é o tipo de caso em que precisa haver toda a transparência possível, né? E os organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, os governos, eu só acompanho mais, obviamente, o governo do Brasil, mas me parece que, de uma maneira geral, os governos têm compartilhado, né, tem tido uma política bastante aberta de transparência. É claro, a gente vê em alguns lugares sempre aquelas tentativas, assim, até que a gente poderia chamar de normais, no sentido de que são comuns, de dourar a pílula. Então, no caso, o Ministério da Saúde fez uma molecagem no website em que mexeu ali no tamanho da fonte para dar mais destaque ao número de recuperados do que ao número de óbitos pela Covid-19. A SECOM, né, no material que publica nas redes sociais, chama de placar da vida, que é algo assim até desrespeitoso com as pessoas que faleceram ou ficaram doentes de Covid-19. Enfim, mas isso, de uma maneira geral, os governos tentam fazer. Agora, também começaram a divulgar os dados depois das 10 da noite para não entrar nos telejornais do dia. E por aí vai. Felizmente, os governos estaduais, por exemplo, disponibilizam as informações, então é possível coletar esses dados, né, nas 27 unidades federativas e fazer ainda uma reportagem com os números mais atuais. Em relação ao Big Data, né, eu acho que a gente, né, no jornalismo de dados, ainda está se tornando um pouco mais comum usar as informações de redes sociais produzidas pelo Twitter, Facebook, Instagram,
né, ou informações de mobilidade, que daí acho que é um ponto, por exemplo, em que o trabalho com dados e o jornalismo móvel podem se cruzar bastante. Esse tipo de... A gente não tem visto ainda muitas pautas, até porque eu trabalho com Big Data, né? Não vou entrar aqui também numa discussão sobre o conceito de Big Data, que eu acho um pouco problemático, mas, digamos, um fluxo de dados, né, com milhões de entradas em tempo real, ele é muito raro porque ele exige uma infraestrutura muito grande para uma redação comum e uma especialização também muito grande, né? A gente vê volta e meia aqui e ali, acho que o BuzzFeed está fazendo agora durante os protestos nos Estados Unidos análises de dados, análises de tráfego aéreo para ver em que lugares a polícia está circulando de helicóptero ou de avião para fiscalizar os protestos, esse tipo de coisa. Mas realmente são muito poucos casos. A gente tem aí, né, toda vez que se fala em Big Data, tem questões relacionadas à privacidade, então, que durante a pandemia no Brasil, inclusive, também se tornaram, entraram um pouco no debate público por causa dos acordos que diferentes governos municipais e estaduais fizeram com operadoras de telefonia para monitorar aglomerações e a ciência, né, a academia já comprovou mais de uma vez que com muito poucos dados se consegue identificar uma pessoa. Então, em geral, dispondo da localização, sexo e faixa etária, já é possível identificar uma pessoa com assim, mais de 90% de certeza. Então, tudo isso, né, traz questões aí para a sociedade a respeito de privacidade, segurança, né, como acho que uma pauta que não é necessariamente de jornalismo de dados, mas que tem um ponto de contato na questão tecnológica como os governos estão garantindo ou não a privacidade dos cidadãos que estão sendo monitorados por esses aplicativos, ainda mais se levando em conta que são dados relacionados à saúde, que já tem ou deveriam ter uma proteção, né, maior naturalmente. Então, eu acho que eu não tenho muitas respostas a oferecer sobre isso, tenho, na verdade, até mais perguntas nesse sentido, mas me parece que tem aí, né, vários caminhos de cobertura, de reportagem e vários caminhos de pesquisa mesmo, né? Acho que também muito do que está sendo produzido nesse momento vai ser um material de pesquisa bastante rico. Fica aí a dica para quem está pensando em TCC, dissertação ou tese de doutorado agora nos próximos anos. Eu penso que a fala de Trécio, né, ela, de alguma forma, tem essa interface com o que eu vou falar agora, né? Eu acho que quando se fala dessa questão de dados, de geolocalização, de privacidade de dados, a gente está falando diretamente de uma relação do jornalismo de dados também com a mobilidade, né? Com o uso dos celulares. E durante essa pandemia, verificamos, né, isso ocorrendo, e começou a ter uma discussão sobre, inclusive, o uso dos dados, né, de celulares para poder identificar, monitorar a porcentagem de distanciamento social nas cidades, né, principalmente nas capitais, certo? Houve esse uso e houve uma discussão. Até certo ponto, quando não há uma individualização desses dados, numa situação limite como essa, que é uma pandemia, esses dados podem ser
pertinentes, né, de serem utilizados quando você não tem individualização para, de alguma forma, você ter uma informação que é crucial, saber qual a porcentagem de distanciamento, se as pessoas estão ou não obedecendo à quarentena. Agora, há por trás disso também um perigo, né? Eu acho que a sociedade precisa estar atenta com o que está se fazendo com outros tipos de dados. No caso do Consórcio Nordeste, até onde eu vi no site que eu venho acompanhando, eu não vou poder falar com profundidade, eles estão fazendo um levantamento, um monitoramento, mas me parece com dados que também não identificam o usuário diretamente, sabe? Mas eles colocam alguns dados de saúde, inclusive alguns que não estão sendo coletados pelas secretarias de saúde, né? Tem muita gente que não vai, né? E essa é uma das formas que eles estão utilizando. Então, quando se fala mais especificamente de privacidade, eu tenho uma preocupação, né, primeiro, que a gente está em vigor, né, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados Individuais, né, dos dados pessoais, e essa lei é exatamente para que a gente possa saber o que é que está se fazendo com os nossos dados, né? Pode ser no comércio, pode ser pelas empresas, pelos bancos, a gente precisa efetivamente saber. E a gente já viu várias situações em que você chega numa farmácia, a pessoa pega os seus dados de CPF e não diz exatamente o que é que vai fazer, que tipo de cruzamento pode fazer com esses dados. Aí, quando você analisa em relação à pandemia, que envolve também a saúde, qual é a minha preocupação? É que isso seja utilizado como pretexto daqui para frente e que seja coletado dados em massa da população, de vários dispositivos. A gente tem, por exemplo, os dispositivos da Apple, né, a questão de pulseiras, o smartwatch, também das pulseiras digitais, que podem coletar dados de saúde e também de geolocalização. E esses dados, ao serem levados para alguma plataforma de Big Data ou alguma coisa desse tipo, podem ser processados e serem utilizados de forma indevida. Então, eu acho que essa questão da individualização dos dados ou de cruzamento de grandes quantidades de dados para outros fins é o que a gente deve se preocupar, porque isso pode ser utilizado politicamente, pode ser utilizado para outros fins além do que se espera de saúde. Um momento sensível como esse, em que a gente está vivendo uma pandemia, as pessoas tendem a ceder seus dados, as pessoas tendem a não se preocupar tanto com essas informações, né? Eu creio que muita gente tende a utilizar um aplicativo do Ministério da Saúde e colocar lá seus dados, né, do seu estado de saúde, algumas informações. Mas, e depois? O que é que vai ocorrer com esses dados? Eles efetivamente estão sendo utilizados para esse fim ou pode ser utilizado indevidamente lá na frente? Então, eu acho que, em relação a isso, é por isso que existe também a questão dos comitês de ética, certo? Que devem ser acionados nessa situação para que a gente possa ter uma ideia muito precisa de como é que está sendo o tratamento desses dados, onde é que eles estão sendo armazenados e se vão ser utilizados para um fim específico ou se eles podem ser destinados para outra questão. Então, para isso, eu acho que o principal é o que o próprio Tresch colocou. A gente precisa, numa sociedade digitalizada, como a gente está vivendo, a gente precisa de transparência. Os governos precisam ser o mais transparentes possíveis sobre essas coletas de dados, inclusive para a gente poder decidir se a gente quer ou não liberar esses dados, porque são dados de alguma forma sensíveis e em grande quantidade eles podem causar um grande estrago na sociedade, num caso, como eu já falei, de uso político. Então, eu acho que a gente tem que fugir desse pretexto que pode ocorrer daqui para frente, na China, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de algum tipo de política de coleta de dados que possa nos prejudicar lá na frente em situações que não têm a ver efetivamente com a pandemia. Certo, muito obrigada. Vocês até abordaram, tangenciaram aqui duas questões que foram feitas anteriormente, né? Uma é da Manuela Fortes, que ela pergunta como que vocês enxergam o jornalismo robô, né? Essa capacidade, então, de organizar, né, essa grande quantidade de dados, né? Especialmente nesse tempo de pandemia.
Eu acho que vocês tangenciaram bastante essa questão. A da Marlise também, que ela pergunta que como vocês avaliam o potencial de dados de geolocalização para a reportagem jornalística, seja na apuração, seja na visualização, ou mesmo para a circulação dessas informações, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre isso, sintam-se à vontade, tá? Mas tem duas perguntas do William Robson, uma para cada um de vocês. Ele gostaria de saber do Trésio, como que o Trésio vê a visualização de dados com o jornalismo de dados, ainda mais nesse período. Ele te manda um abraço, Firmino, e quer saber sobre como você percebe a mudança estética na televisão pelo uso do celular em transmissões ao vivo. É isso. Ok. Bom, posso começar, talvez. Em primeiro lugar, então, a pergunta do William. Visualização de dados, então, como eu mencionei antes, é uma das especialidades e agora, nesse período, tem sido, não digo o que mais usado, né, mas, enfim, tem mostrado muito lá as curvas de crescimento do número de casos, número de óbitos, comparações entre países. É preciso tomar alguns cuidados quando a gente está trabalhando com visualização, porque alguns tipos de gráficos, né, podem dar noções erradas, alguns tipos de visualizações podem dar noções equivocadas e alguns simplesmente são mal utilizados, né? No caso da Covid-19, o que a gente tem, por exemplo, é sempre a questão da curva, né? Já chegamos no pico da curva, não chegamos no pico da curva. Às vezes, alguns gráficos vão dar a impressão de que a gente está num platô e que, portanto, a gente estaria, né, caindo na curva. O grande problema, e além do mais, são os gráficos que são de crescimento geométrico, ou às vezes até se usa escala logarítmica, e muita gente não tem familiaridade com esse tipo de gráficos, pode acabar interpretando errado. Então é sempre muito bom explicar bastante bem, como em qualquer tipo de, né, fora pizza, colunas, que todo mundo conhece, né, sempre que a gente usa um tipo de visualização diferente, é preciso que esteja muito bem explicada. E outra questão é que os gráficos, né, eles dão uma impressão de precisão que nem sempre os números que estão por trás deles legitimam. Então, um gráfico só vai ser tão bom quanto a base de dados que foi usada para gerar aquele gráfico, né, ou aquela visualização. Então, é muito perigoso também se a gente usar dados, por exemplo, a gente simplesmente pega os dados do Brasil da doença, faz lá um gráfico e não explica para as pessoas que esses números são subnotificados, que isso, que aquilo, né? Ou se a gente tenta comparar as curvas de diferentes países, mas sem explicar que cada país está num momento diferente da pandemia, né? Então, parece que na China já terminou, mas no Brasil ainda está subindo, enfim. Tem várias questões aí que a gente tem que sempre tomar cuidado quando trabalha com visualização, porque a visualização é realmente um instrumento muito poderoso, né, com uma grande capacidade de convencimento e uma grande capacidade de distorção também da realidade, se a gente não fizer os senões e os poréns necessários. Então, quanto à questão dos robôs, né, eu pessoalmente acho robôs ótimos e maravilhosos, desde que eles sejam usados para fazer tarefas que para os seres humanos são muito maçantes ou difíceis. Então, francamente, não precisa de nenhum repórter lá fazendo notícia de fechamento de ações na bolsa, porque isso é um trabalho que não exige muito
conhecimento para ser feito. E, por outro lado, é um trabalho maçante e muito propenso ao equívoco, né? Então, uma das grandes vantagens dos robôs é que eles não vão jamais, não sei que tenham sido mal programados, colocar uma vírgula no lugar errado. Então, para esse tipo de caso, né, me parece que os robôs podem ajudar, né, liberar um repórter para que esse repórter faça pautas mais interessantes do que simplesmente, né, reportar alguns números. Pode liberar um repórter para, por exemplo, fazer uma análise de mercado, no caso, né, da Bolsa. A Thomson Reuters já usa robôs desde o início dos anos 2000 para isso, para o fechamento de mercado, e deixa os repórteres para fazerem as análises. Então, nesse sentido, os robôs são úteis. Agora, quando eles vierem para substituir, né, eventualmente repórteres, né, para diminuir o tamanho da redação, aí eles são problemáticos, porque eles só conseguem produzir notícias muito simples e sem grande interpretação. E também existe a questão sempre de se os robôs foram, ou um algoritmo, né, ele foi programado corretamente, se ele não tem nenhum problema que cause um enviesamento nas informações. E é sempre bom que eles sejam auditáveis, né? Ou seja, que alguém possa pegar o código e analisar esse código para ver se realmente ele é sólido. E quanto aos dados de geolocalização também, acho que, né, a gente tem todas essas questões aí que o Firmino apontou, mas sim, pode ser bastante útil ter dados geolocalizados. Eu acho que aquele exemplo do tráfego aéreo do BuzzFeed também é um bom exemplo nesse sentido. Eu me lembro que, na época que houve protestos, né, em Londres, o The Guardian usou dados de celulares, se eu não me engano, para ver de que bairros tinham vindo os manifestantes e comprovar que não eram só pessoas pobres da periferia de Londres que estavam promovendo um quebra-quebra no centro da cidade, mas que era um público heterogêneo, tinha tanto pessoas de, né, alto poder aquisitivo quanto pessoas de baixo poder aquisitivo. Então, mas sempre que se trabalha com dados geolocalizados, especialmente dados de mobilidade, telefones celulares, é sempre um risco bastante grande à privacidade. Então, é um tipo de pauta que precisa ser muito bem pensado para não expor indevidamente nenhum cidadão. Pronto. Então, vou responder a questão do Robson, né? Só repetindo, né, para quem entrou agora, que ele perguntou sobre essa questão da mudança estética na televisão, a partir da mobilidade, do uso de celular, de smartphone. Inclusive, essa semana, estávamos discutindo aqui na pós, no mestrado profissional em jornalismo aqui de João Pessoa, né? Eu estou ministrando a disciplina de jornalismo digital, e a gente estava discutindo exatamente essa questão da estética, né? E um dos que colocamos é exatamente que, para o jornalismo, muitas vezes, quando o jornalista sobressai, ele é muito mais importante do que necessariamente a estética, né? Eu até citei aqui o caso da CNN, que em 2001 e 2003, né, logo após os atentados no World Trade Center, utilizou o videofone para entrar ao vivo do Afeganistão e depois também do Iraque, né? Lembrando que em 2001 e 2003 nós não tínhamos banda larga, nós não tínhamos essa estrutura de conexão que temos hoje. E então, naturalmente, o celular ficava numa tela muito pequena,
e entrou ao vivo. Então, nesse momento, claro que a preocupação não é com a estética, né, desse ao vivo, mas a preocupação é com o fato jornalístico, né, com a situação que está sendo narrada. Então, eu penso muito nessa perspectiva. Agora, por outro lado, a gente precisa também entender de que os smartphones, eles melhoraram em termos de resolução. Então, nós temos celulares hoje de alta resolução, de 4K. Então, quanto a isso, os celulares hoje podem registrar uma cena, alguma coisa desse tipo, e ir para o ar, sem nem sequer a gente ter uma noção muito clara se foi um registro de uma câmera profissional, uma câmera de 100 mil, 200 mil reais, ou de um celular, certo? Até porque a gente tem documentários, temos filmes que estão sendo gravados em iPhone e outras plataformas. Então, nesse aspecto, eu acho que gradativamente isso não vai ter muita diferença, porque no caso da prática do jornalismo móvel, você tem o kit do jornalismo móvel. Cada vez mais esse kit se sofistica com celulares de boa qualidade, que usa também acessórios, né, como lentes, tripé, e usa, de alguma forma, o conhecimento e a estética que já é disseminada na própria televisão, que os repórteres já utilizam. Agora, quando o repórter, muitas vezes, utiliza isso como uma espécie de selfie, né, que o telespectador consegue perceber que ele está no smartphone, a gente percebe, de alguma forma, o desvio da estética convencional da televisão. Mas, na cobertura, por exemplo, das Olimpíadas aqui no Brasil, eu tive um colega que estava na cobertura e me mandou algumas imagens. Praticamente todos os correspondentes das agências internacionais estavam trabalhando dessa forma, né, com tripé, era só um repórter, e ele fazia tudo e ia para o ar na BBC, em vários meios, e as pessoas não sabiam que era de um smartphone. Então, talvez, logo vai desaparecer, digamos, essa estética que marcava uma transmissão de um cinegrafista amador ou de um repórter quando entrava de celular. Além disso, já é comum usar o chamado Mochilink, né? Não sei como é que se chama em algumas regiões, mas por aqui se chama Mochilink, em que os repórteres já entram aqui já não tem carros com micro-ondas, com satélite, os repórteres já estão entrando com o Mochilink, que é um composto com alguns chips de celulares, e aí você acopla a câmera e consegue fazer uma transmissão ao vivo, e quem não é da área muitas vezes não consegue perceber que ele está no smartphone. E como nós estamos entrando na era do 5G, da tecnologia da quinta geração, em que você não vai ter perda de estabilidade, então não vai ter muita diferença entre você estar numa câmera convencional e estar num smartphone usando o 5G. Então, talvez essa questão da estética nesse sentido, de diferença entre uma transmissão no celular e de uma câmera profissional, vai desaparecer logo. Isso não significa que a TV daqui para frente, ou outros meios, vai utilizar apenas o smartphone para a sua produção. Da mesma forma que na fotografia tem um monte de gente que utiliza seu celular para fazer seus registros, e isso é usado dentro do jornalismo, não desapareceu o fotógrafo profissional. Então, para algumas funções, um editorial de moda, um catálogo, algumas questões mais estéticas, que precisa de um conhecimento mais aprofundado da questão de luz, de cores, de profundidade de campo, você precisa de um profissional que entenda efetivamente dos meandros da fotografia. Então, acho que a gente vai, de alguma forma, vivenciar essas duas condições, certo? Aqueles momentos em que essa estética que vem do usuário, que aí sim você não tem controle, quando vem do usuário você não tem controle, mas do jornalista é possível que desapareça essa diferença, porque ele pode ter um treinamento e dominar perfeitamente. Agora, do usuário, quando você recebe um conteúdo de áudio e vídeo, o que vai prevalecer, na minha opinião, é o fato jornalístico ali, o valor jornalístico, né,
os critérios de noticiabilidade que vão ser empreendidos para aquele material e vai ser exibido como a gente está vendo. Então, acho que a estética, nesse sentido aí, ela não entra em jogo, né, na minha concepção. Tá certo, muito obrigada. Já ultrapassamos o tempo de 1h30 de debate, né? Fluiu tanto que a gente nem percebeu, né? Só vou encaminhar mais uma questão para cada um, e daí vocês já podem fazer os comentários finais, que daí depois eu encerro, ok? Temos uma questão do nosso presidente, do Marcos Paulo, para o Firmino. Ele quer saber se a mobilidade também altera a prática da crítica de mídia. E uma para o Trésio, da Milena Soares, ela quer saber se alguma orientação sobre as buscas de informações nos portais de transparência para a elaboração de matérias relacionadas às eleições, porque muitos, a nível municipal e estadual, são difíceis de obter. É isso. Pode começar. Então eu começo, né? Pronto. Eu não sei se eu entendi plenamente a pergunta do Marcos Paulo, mandar um abraço para o nosso presidente, né, da SBPJ, mas vou tentar responder pelo que eu estou interpretando, né, que é sobre a questão se a mobilidade altera a prática da crítica da mídia, né. Eu entendo que altera no seguinte sentido, né, de você ter mais elementos, né, se a gente entender a crítica de mídia como uma função para analisar o que acontece efetivamente na mídia, né, e todas as dimensões dos acontecimentos, analisando também os vários aspectos, eu acho que a mobilidade, ou essa produção em mobilidade, ela termina acrescentando outros elementos que entram dentro também desse arcabouço do que já é praticado pela crítica da mídia. Porque você passa a ter também elementos como a portabilidade dos objetos, do dispositivo que o jornalista se utiliza, a questão da ubiquidade, do jornalista estar em praticamente todos os lugares nessa cobertura, né, e aí entra questões relacionadas também à geolocalização. Eu penso que isso é um elemento importante. É possível, a partir do smartphone, você geolocalizar o jornalista. Isso, dependendo da situação, é uma informação fundamental para o contexto daquela notícia. Então, acho que essa questão da ubiquidade, a partir da geolocalização, ela é importante, é um elemento que entra. Temos também a questão da instantaneidade. Então, a instantaneidade quando a gente estuda a questão do próprio jornalismo, das características do jornalismo digital, da memória, da instantaneidade, da ubiquidade. Então, claro que essa questão da instantaneidade, ela é um elemento que vai se relacionar à velocidade, né, como a Moretti colocou, esse fetiche da velocidade. Então, esse é um elemento também que pode ser utilizado, né, até que ponto essa instantaneidade ela pode ser positiva ou negativa em determinada situação, né, essa pressa também de noticiar, tendo em vista que com o smartphone você praticamente pode entrar ao vivo de forma instantânea. Então, é outro elemento. O outro elemento que se relaciona ao que eu já falei sobre geolocalização é a questão do hiperlocal. Essa natureza do hiperlocal, ela se sobressai também na questão da mobilidade, né? Alguns projetos nos Estados Unidos de jornalismo móvel, ele é muito focado no hiperlocal, da notícia que tanto do ponto de vista da coleta, quanto também da distribuição, de distribuir uma notícia que vai se relacionar ao usuário, né? A proximidade dele com aquela questão. Digamos, se eu estou no campus da universidade, em uma notícia sobre um assalto, sobre alguma questão que esteja naquele entorno, vindo especificamente para o meu smartphone, é uma informação importante, né? É uma informação que personaliza esse envio desse conteúdo. Então, para encerrar, né, eu espero
que seja nesse entorno que o Marcos perguntou, o que eu entendo é isso, é que a mobilidade ela acrescenta novas dimensões, novos aspectos que ajuda na crítica de mídia, nessa análise da crítica de mídia, né? E no tensionamento propriamente dito de quando você problematiza a mídia de uma forma geral e essa produção jornalística, né? E aí, como é hora de se encerrar, eu queria aproveitar o momento e agradecer, né, esse debate fantástico aí ao colega Marcelo Pressel, né, a Alciana e também a Laura, e a todos que estão acompanhando esse momento, né, do ciclo de debates da SBPJ, que é uma grande contribuição nesse momento que, de alguma forma, o jornalismo está no centro da pandemia, no centro de cobertura, no centro no sentido de que a gente possa também ressignificar o jornalismo e entender o jornalismo como uma função central para a democracia do jornalismo. A gente não está só cobrindo no sentido da saúde pública, mas como jornalismo de democracia, porque se você tira o jornalismo de uma situação como essa da pandemia, você teria o caos, na verdade, em termos de informação de um assunto tão complexo como esse. Então, eu entendo que a SBPJ está trazendo uma contribuição fundamental para os pesquisadores de jornalismo, para os jornalistas que estão nas redações, para a gente poder pensar e repensar sobre as nossas funções e sobre a emergência dessas novas características, seja jornalismo de dados, jornalismo móvel, sobre a tecnologia, as implicações, as potencializações, o que é que a gente pode tirar de bom, o que é que a gente pode problematizar para tentar também resolver. Então, queria agradecer a todos vocês e agradecer a oportunidade desse debate com todos vocês. Bom, então, respondendo as questões, né? A questão da Milena sobre o Projor, desculpem, sobre a cobertura eleitoral municipal. Em geral, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter a maior parte dos dados municipais, então o repositório de informações do TSE seria o primeiro e o melhor lugar para se buscar. Ele às vezes demora um pouco a ser atualizado, né? Mas pelo menos os números que está lá é bastante confiável. Eu queria aproveitar para recomendar também o Manual de Cobertura das Eleições Municipais, que foi produzido pelo Projor. O Projor é a entidade que é responsável pelo Observatório da Imprensa, e eles produziram um manual em 2016 e pretendiam fazer uma revisão desse manual agora para 2020, então tem que ver se ele foi revisado, mas de qualquer forma o de 2016 já está bastante... né, a maioria das coisas está válidas. Além disso, queria reforçar o ponto que o Fernando colocou de que o jornalismo, eu mesmo mencionei antes que o jornalismo pode fazer a diferença entre vida e morte de alguém nesse momento de pandemia. E que, portanto, se a gente né, nenhuma política de saúde pública é viável sem a comunicação. A informação das autoridades sanitárias precisa, de alguma maneira, chegar no público. Então, o jornalismo e a comunicação, de uma maneira geral, é fundamental nesse momento. E acho que isso também, por outro lado, significa que é o momento dos pesquisadores da área se colocarem adiante e mostrarem, né, tentarem informar as decisões das autoridades a respeito de como comunicar
sobre a pandemia, né, e mostrar o que a gente vem produzindo. E nesse sentido, essa série de debates proposta pela SBPJOR é bastante bem a calhar, para mostrar todas essas tudo que a gente vem fazendo na universidade e nos programas de pós-graduação. Então, queria de novo agradecer o convite, do Marcos Paulo, da Alciane, da Laura e de toda a diretoria da SBPJOR, do próprio Firmino, que também é diretor científico. E agradecer, então, por esse debate, que eu acho que foi bastante produtivo, e as pessoas que estão assistindo aí também enviaram suas questões. Eu desejo um bom fim de semana. Quero agradecer, então, primeiramente pela disponibilidade dos dois pesquisadores, professores, em dividir o tempo conosco e pelas contribuições para o debate. Muito obrigada, Fernando, muito obrigada, Marcelo, e até a nossa próxima edição, que em breve a gente vai estar divulgando aí. Um abraço a todos.